Pessoal, a gente já está aqui com uma convidada para participar dessa conversa, com a Fabíola de Oliveira Alves. Ela é delegada divisionária da Saúde Pública do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania de São Paulo. Delegada, bem-vinda. Boa tarde. Bom, saber as atualizações, né? Todo mundo muito preocupado, né? Porque é um hábito do brasileiro, né? Se encontrar, se reunir nos bares e todo mundo está apreensivo, né? Com essas informações que têm chegado. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês do UOL. Realmente é uma situação muito triste, né? Que infelizmente vitimaram algumas pessoas, uma delas fatalmente, mas todos os esforços da Polícia Civil, dos órgãos de segurança, dos órgãos da saúde municipal e estadual estão sendo endereçados para conseguirmos identificar o mais rapidamente possível como se deram essas intoxicações, essas bebidas. Couto. Delegado, eu estava comentando agora há pouco, são muitos órgãos federais e estaduais envolvidos nas investigações, né? E aí a gente fica sem saber quem é responsável por qual área. E acontece muito, principalmente quando tem órgãos estaduais e federais, de bater cabeça, né? Quem é responsável principal pelas bebidas consumidas nos bares? Veja bem, as empresas produtoras de bebida alcoólica, elas devem seguir um protocolo e são fiscalizadas pelo Ministério da Agricultura. A partir do momento em que uma bebida contaminada é consumida, como no caso em questão em São Paulo, a investigação policial, já que está caracterizado um crime, ela é da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Dani? Opa, fechou a câmera. Agora aqui no... Pois é. Voltou. Aí, voltei, né? Isso. Pronto. Tá sim agora. Essa câmera, ela tá cismada. Doutora, obrigada pela entrevista. Eu queria entender qual é a principal linha de investigação, porque já há relatos de batidas em destilarias. Agora quem caiu Agora foi a ela delegada, caiu, né, exato. Diego? Caiu o sinal. Não, porque eu vi uma reportagem sobre uma destilaria ilegal, irregular, em Americana, no interior aqui de São Paulo. Então, a polícia já está chegando a esses lugares e acho que era a essas pessoas que o governador Tarcísio se referiu na entrevista coletiva dele. Eu queria entender melhor qual é a principal linha de investigação nesse momento, já que já está descartada aí pelo governador e pelo secretário de Segurança eventual participação ou vínculo com o crime organizado. Assim que a delegada reconectar, a gente traz o questionamento para ela. Porque, de certa forma, a Polícia Federal chega agora para se somar, trabalhar junto com a Polícia Civil de São Paulo, que já está em campo há mais tempo, né? Traçando aqui para o nosso assinante um pouco a linha do que aconteceu até agora, você teve na sexta-feira o alerta. Chegou a delegada. Na sexta-feira houve o alerta no sistema federal, e aí hoje veio essa tomada de decisão. Doutora, desculpa, a nossa conexão caiu. Quando eu estava fazendo a pergunta, eu vi um relato de uma batida da Polícia Civil já numa destilaria ilegal, irregular, em Americana, aqui no interior de São Paulo. Diante do relato do governador de que até o momento as pessoas abordadas não têm relação com crime organizado, qual é a principal linha de investigação para estar em tantas regiões, em diferentes regiões da capital e até do entorno, né, da região metropolitana, que é São Bernardo, a contaminação por metanol ou a suspeita? Boa tarde, Daniela, é um prazer falar com você. Hoje eu conversei com o diretor do DEIC, o Dr. Ronaldo, que foi o responsável por essa prisão no interior do estado, e a princípio realmente não há qualquer vínculo desses fatos com organizações criminosas. Nossa primeira preocupação, além da retirada dessas bebidas contaminadas de mercado, é justamente identificar as distribuidoras que repassaram essas bebidas para os comércios e depois identificar de quem essas distribuidoras adquiriram. Nos causa, sim, estranheza o fato de que as contaminações se deram em bairros diferentes da capital.
Isso é um fator que dificulta a nossa investigação, mas nós estamos empenhados não apenas nessa identificação das distribuidoras e das fabricantes, como também de rastreamento dos lotes de bebidas. Carla. Doutora, tem uma questão, né? A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas destaca aqui, eu recebi uma nota, que essa falsificação de bebidas já é uma realidade no Brasil, né? E que agora, nesse caso especificamente, tem esse agravante das mortes por conta do metanol e dessa substância. Já há outra, assim, realmente mudou essa linha de investigação agora com o metanol? Existe já na sua alçada, digamos assim, investigações que buscam conter e combater essa falsificação de bebidas, e agora é um novo capítulo disso, ou não? A senhora está entrando nesse caso nesse momento? Carla, boa tarde. Eu assumi essa investigação ontem, esses casos, e, na verdade, a nossa divisão da saúde pública, ela sempre combateu a falsificação, que é comum, de rótulos, de embalagens. O que é comum? Você inserir uma bebida alcoólica, um destilado de péssima qualidade em uma garrafa de melhor qualidade, mais cara, induzindo o consumidor ao erro quanto ao conteúdo. Sinceramente, eu tenho quase 30 anos de profissão, é a primeira vez que eu vejo a contaminação de bebida distribuída aos consumidores por metanol. Nós já verificamos alguns casos no passado, eram mais comuns, digamos assim, nas pessoas moradores de rua, pessoas de vulnerabilidade maior, mas especificamente de bebidas distribuídas aos consumidores, é a primeira vez que a gente se depara com uma situação dessa. E até uma consumidora falou, né, que ficou cega, já o coach vai perguntar também, sobre não ser um bar de esquina, né? Não que isso seja permitido em qualquer lugar, mas são bares com alguma estrutura, que tem um time, né, que faz ali a compra e tal dos produtos. Isso chama a atenção da senhora também? Com certeza. Inclusive, nós já identificamos 4 revendedoras, distribuidoras de bebida que forneceram bebidas para esse local que a moça consumiu caipirinha e teve problema na visão. Então, aí já é um início muito importante para a gente, que nós vamos fazer diligências o mais rápido possível nessas distribuidoras para comprovação de onde que elas compraram, onde que elas adquiriram essas bebidas. Ocho. Tem uma outra questão que já é antiga aqui em São Paulo, me chama muito a atenção, porque eu tenho netos e tal que vão em festas, e uma coisa que a senhora deve saber, né, que tem vários bares, os bares ficam cheios, aí do lado de fora tem um ambulante que vende um negócio chamado corote, em frente a casas de festas e tudo. E também, visivelmente, é uma coisa, não sei se tem metanol nisso também, tem alguns casos que vocês já investigaram sobre corote, uma bebida que é consumida por moradores de rua, mas principalmente pela juventude, que é mais barato, né? E o que a senhora poderia falar sobre isso? Olha, especificamente com corote, nós nunca tivemos conhecimento da relação, da possível relação de contaminação desse tipo de bebida. O que nós orientamos os consumidores, principalmente para os jovens, né? Como o senhor disse, tem netos, eu tenho sobrinhos, filhos, enfim. Nunca adquirir uma bebida em festas, em bares, que não tenha a procedência, principalmente de vendedores ambulantes. Obviamente, no caso do metanol, o metanol ele não dá um gosto na bebida diferente, ele não dá uma cor diferente na bebida, então a cautela tem que ser redobrada. Então, só para complementar na sua pergunta, com relação ao corote, pelo menos durante a minha gestão, na divisão da saúde, nós não temos conhecimento desse tipo de intoxicação. Dani? Doutora, você deu uma informação preciosa para a gente agora há pouco, quando falou que já a polícia chegou a 4 distribuidoras, né, que venderam
essas bebidas sob suspeita, ainda sob análise, mas sob suspeita, para os estabelecimentos já identificados. Quando a senhora me diz isso, então nós temos estabelecimentos em pelo menos 2 regiões diferentes de São Paulo e São Bernardo do Campo, 4 distribuidoras, é uma linha grande de produção e ainda não se chegou na ponta, né? Quem é que formulou essa bebida? Existe a possibilidade de a gente ter uma ação dolosa nesse caso, ou seja, né, com a intenção de promover danos à saúde pública, porque me parece uma rede muito grande a ser percorrida, né? Olha, Daniela, na esfera criminal, nós trabalhamos com o dolo e a culpa. A dolo e a culpa, né? Como nós estamos só no início da investigação, seria muito prematuro eu dizer que houve uma culpa do fabricante ou do distribuidor ou que foi uma ação intencional. Mas eu particularmente entendo que esse tipo de contaminação é difícil dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo. É difícil dizer que não sabe as consequências que isso pode gerar para o ser humano, uma vez consumida. Então, nós trabalhamos, sim, com a ideia, com a possibilidade de uma ação dolosa, intencional e também culposa, quando não são atendidos os requisitos de prudência, de ser negligente na produção e na distribuição da bebida. Exato, como a senhora falou, né, é importante destacar isso, o metanol, a senhora nunca tinha experiência de encontrá-lo na bebida alcoólica, né, e chama a atenção, porque onde em geral esse material é encontrado, assim, nas fiscalizações que vocês fazem em geral? Na verdade, o metanol, ele é uma substância utilizada por indústrias químicas, então ele é utilizado para preparação de solventes, de lavagem, de tanques, mas não pode ser utilizado em empresas de fabricantes que fabricam bebidas alcoólicas e que vão para o consumo do ser humano. Tá certo. Tem mais uma, Couto? Não Acho que tem é não. isso, né? Então eu quero agradecer a presença aqui da delegada que participou conosco. Obrigado pela participação, delegada. Bom trabalho para a senhora, para toda a equipe e, é claro, espaço aberto aqui no UOL. Muito obrigada. Eu estou à disposição de vocês. Um abraço. Um abraço. O Couto, chama a atenção, né? Ele trouxe a delegada trouxe a informação de que pode ser uma ação dolosa, né? Com intenção. Provavelmente tem isso também, né? É que está tudo muito no começo da investigação, né, Diego? Você me deixou preocupado agora há pouco, você mostrou um bar aí que eu frequentei muito, que eu morava do lado, esse Minestrão, que é na Avenida Lorena, aqui no Jardins, né? E imagina, né? Eu fui anos freguês desse bar aí, sem saber que poderia estar tomando porcaria. Exato. É isso, né, Também, Dani? coach, podia ter te encontrado. Isso tem levado, né, as pessoas a ficarem preocupadas. Porque, assim, se aconteceu lá, pode ter acontecido no bar que eu frequento também. Então, assim, eu vou usar a palavra pânico, apesar de não ser um pânico, mas é uma preocupação, né, generalizada, Dani. Porque, como a gente disse aqui, durante a entrevista, acho que a delegada foi muito feliz, ela conseguiu deixar ainda mais claro, são regiões diferentes, com perfis socioeconômicos diferentes, e inclusive fora da capital, chegou à região metropolitana, em São Bernardo do Campo, o que indica uma rede de distribuição dessas bebidas mais ampla do que a gente poderia supor. Né? Elas estão em lugares, regiões diferentes, com perfis diferentes, de compra diferente, valores diferentes. Então, isso é uma indicação de que a rede de distribuição dessas bebidas contaminadas, sim, é grande o suficiente para que se mobilize um gabinete de crise do governo de São Paulo e também uma investigação pela Polícia Federal e Ministério da Justiça para entender qual é o tamanho desse problema. Eu queria tratar um pouco sobre a última fala aí da delegada, quando eu perguntei sobre a possibilidade de ser um crime com dolo, né? Doloso, ou seja, com intenção. Porque, veja, adicionar veneno, porque é disso que se trata, para o corpo humano, metanol é veneno. Adicionar veneno em algo que será consumido por seres humanos é uma ação
tão negligente, que o espaço para você defender que fez sem a intenção de causar dano à saúde pública é pequeno, é bem pequeno. Por isso, muita atenção em como a polícia vai construir esse caso, né? Em como a polícia vai identificar o modus operandi, porque metanol é muito usado por empresa de combustível. Não é para. Não há indicação para consumo, é muito tóxico. Então, introduzir veneno dentro de algo que você está vendendo para seres humanos consumirem, deixa um espaço muito pequeno para não tratar essa negligência como criminosa, como intencional.